Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Gosto sempre de dizer que para mim é um privilégio, uma alegria muito grande, mas também é um grande compromisso com o Senhor. Eu convido você a ficar de pé, em nome de Jesus, para nós lermos a palavra do Senhor. Abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, o versículo 1, a gente vai ler até o 9. Quem achou diz amém? Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma maneira como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosos filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, bem dizer, porque a tua palavra é viva e eficaz. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus. Peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, meu Pai, que o Senhor venha derramar, ó Deus, do teu Espírito sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que encontra neste lugar, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa, meu Pai, nos encorajar a louvar, a dar a nossa vida mais e mais para o Senhor, meu Pai. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabemos que Paulo ele vai escrever a carta aos Colossenses quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. E é interessante que nós lemos que Paulo ele nunca esteve fisicamente com os irmãos, os colossenses, na cidade de Colosso. Como era então que essa igreja foi fundada? Por quem foi fundada? Esta igreja em Colossos, ela foi fundada pelo Epáfras, um cooperador do ministério de Paulo. Possivelmente Epáfras junto com Filemon, eles estavam lá em Éfeso, onde Paulo ficou precisamente 3 anos e meio, há cerca de 3 anos e meio, pregando o evangelho. E Éfeso era uma grande cidade, uma cidade onde Paulo ele teve ali o seu ministério, onde realmente Paulo ele viu os frutos do evangelho, os frutos da pregação do evangelho através de sua vida. E Epáfras possivelmente junto com Filemon foi até Colossos, voltaram para Colossos, a sua cidade, e ali foi fundada a igreja, de Colossos, os irmãos colossenses. É interessante que Paulo, ele é um grande pregador da palavra de Deus.
Nós sabemos que este homem, ele tem inspirado todos aqueles que se achegam ao Evangelho. Nós sabemos que Paulo é realmente alguém que, talvez, hoje eu perguntei para uma pessoa falando sobre o apóstolo Paulo, e falou, talvez nunca existiu um homem como o apóstolo Paulo. É difícil existir um homem como o apóstolo Paulo, mas nós pensamos o seguinte, que talvez não existiu um homem como o apóstolo Paulo, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Paulo. O nosso Jesus é o mesmo Jesus de Paulo. O Espírito Santo que estava enchendo o apóstolo Paulo, ele pode encher a sua vida, ele pode encher a minha vida, é o mesmo Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é interessante que Paulo, ele é realmente um grande pregador do Evangelho. Ele é alguém que pregou o Evangelho para a salvação. Ele é alguém que estava com o Evangelho em seu coração. Ele é alguém que foi para pregar o Evangelho, não para agradar a homens. Paulo não tinha preocupação de agradar a ninguém. Paulo não tinha preocupação de ter nenhum envolvimento com este mundo. Paulo não tinha isso no seu coração. Paulo só tinha algo no seu coração: pregar a Cristo, pregar o Evangelho que salva. Paulo, ele quando entrava em um determinado lugar e ele via uma idolatria, Paulo, ele não mudava a sua pregação. Paulo, ele não acovardava. Paulo não era tímido na sua pregação. Paulo pregava que há um só Deus, há uma só fé, há um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Então este homem realmente é alguém que prega para curar. Ele é alguém que prega para salvar. Ele é alguém que prega para exortar, para corrigir, edificar. O apóstolo Paulo realmente é um homem que, se alguém se converter hoje e começar a ler o livro de Atos, precisamente no capítulo 9 em diante, ler as suas 13 cartas paulinas, cartas que Paulo citou e escreveu, realmente essa pessoa vai ficar apaixonada, inspirada pelo apóstolo Paulo. Mas é interessante que aqui na cidade de Colossos, Paulo, ele está pregando no capítulo 2 de uma forma diferente. Paulo está encorajando os irmãos de Colossos. Pergunta assim para o seu irmão do seu lado: você já encorajou alguém a servir a Jesus? Você já trouxe alguma palavra de encorajamento para servir a Jesus? É interessante que aqui Paulo, ele não está exortando a igreja. Paulo não está corrigindo a igreja. Não, Paulo está trazendo uma palavra de coragem, encorajamento. É interessante que nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, que ele vai dizer que foi uma luta muito grande que ele enfrentou por causa dos irmãos, os colossenses. Paulo enfrentou uma luta terrível. Que luta foi essa? Ele enfrentou 5 quarentenas de açoites. Ele levou a quarentena 39 menos uma. Então Paulo levou 195 chicotadas. Ele foi castigado em Éfeso. Aqui em Éfeso, Paulo, ele também levou 3 coças de varas. Paulo, ele sofreu em Éfeso, aonde ele teve grandes frutos, aonde ele passou 3 anos e meio, aonde o evangelho alcançou todas as cidades circunvizinhas ali de Éfeso. Mas foi aonde Paulo sofreu. Ele apanhou por causa do evangelho. Ele apanhou de grande maneira. Aqui, se você for estudar, Paulo, ele foi levado a feras, literalmente. Nós lemos, ele vai dizer que ele se desesperou da própria vida. Paulo pensava que ia morrer em Éfeso. Paulo achava que ele não ia suportar tanto sofrimento em Éfeso.
Mas Deus deu graça ao apóstolo Paulo. Deus consolou o apóstolo Paulo. Deu livramento ao apóstolo Paulo. É interessante que aqui, na carta de Paulo aos Colossenses, ele está agora encorajando os irmãos. Mas Paulo, ele não vai trazer um encorajamento que muitas das vezes eu e você faz. Muitas das vezes nós falamos assim: Deus vai te dar vitória, irmão. Muitas das vezes nós vamos falar assim: Deus vai te tirar dessa prova, irmão. Muitas das vezes nós falamos assim: Deus vai arrancar você dessa luta, irmão. Muitas das vezes a gente quer trazer um encorajamento que não que Deus não possa fazer. Não que Deus não possa arrancar ninguém de uma situação difícil. Não que Deus não possa tirar pessoas de lutas, dificuldades. Não, Deus pode. Deus faz para a glória dele. Mas o encorajamento que Paulo quer trazer aos irmãos de Colossenses é para que eles continuem olhando para a cruz, olhando para os benefícios da cruz. Aqui a perseguição que os colossenses estão enfrentando não é a mesma que o apóstolo Paulo enfrentou não em Éfeso, não. Não é a mesma perseguição que o próprio apóstolo Paulo um dia perseguiu, não. Aqui os irmãos de Colossos, eles estão enfrentando uma perseguição, para mim é como se fosse uma perseguição que nós enfrentamos hoje como igreja. Aqui está entrando aquilo que nós chamamos dos falsos profetas. Aqui pessoas estão introduzidas para pregar culturas, filosofias, tradições humanas, coisas asiáticas, coisas até interessantes, como o apóstolo Paulo vai dizer. Muitas das vezes, talvez aqui está sendo pregado como é pregado para nós hoje. O nada a ver, o não tem nada a ver, não precisa de tanto. Para que ir para o retiro? Para que guardar a sua vida em santidade? Para que ir na igreja? Talvez aqui eles estão enfrentando aquilo que eu e você enfrenta. Para que ir tanto na igreja? Se envolver tanto? Se afastar tanto? Paulo é interessante que a pregação dele, do versículo 9 ao versículo 15, é para incentivar os irmãos, é encorajar os irmãos. No versículo 9, ele vai dizer o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Paulo, ele vai mostrar para os colossenses, para a igreja do Senhor, que em Cristo nós somos completos. Fala assim para o seu irmão: não te falta nada. Se você está em Cristo, não te falta nada. Você é completo em Cristo. Hoje a Mariane perguntou: você está bem? Aí eu falei assim: estou bem. Ela está bem mesmo? Eu falei: estou bem, Mariane, porque a base não muda. A base é Cristo, a base não muda. Se a sua base for Cristo, você é completo, irmão. Se a sua base é Cristo Jesus, se a sua razão de viver é Cristo Jesus, não muda, irmão, você é completo. Paulo está trazendo aqui para os colossenses o seguinte: eu quero encorajar a vocês a continuar firmes. Se você ler o capítulo 1, Paulo vai dar graças a Deus pelos irmãos de Colossos. Ele vai louvar a Deus pelos irmãos de Colossos. Ele está feliz, porque mesmo ele não estando presente, mesmo ele não indo lá fisicamente pregar o evangelho chegou lá e está dando fruto. Então Paulo está querendo aos irmãos, encorajando aos irmãos, dizendo para os irmãos: vocês são completos em Cristo Jesus. Muitas das vezes, irmãos, Satanás, ele quer usar pessoas para apontar o dedo para nós e tentar nos enganar, dizendo que nós não somos completos em Cristo Jesus. Não é porque te falta o dinheiro que você não é completo. Não é porque te falta saúde porque você não é completo.
Não é porque te falta um carro, uma casa, não é porque te falta amigos, muitas das vezes, que você não é completo. Se você tem Cristo Jesus, você é completo. Amém? Se você tem Cristo na sua vida, você é completo, irmãos. Aleluia! Olha que interessante. E por que esses irmãos, eles são completos em Cristo? Porque eles se posicionaram. Eles ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e disseram: eu quero Jesus. Eles ouviram a palavra da verdade, a palavra salvadora, e disseram: eu quero Jesus. Muitas das vezes, irmãos, pessoas se esforçam para pregar para nós. Muitas das vezes pessoas jejuam, choram, gemem a Deus para pregar uma palavra, e pessoas estão apáticas no culto. Pessoas estão, talvez, não estão nem conferindo na palavra de Deus. Será que é isso mesmo que ele está pregando? Pessoas não estão tomando posição. Se você tomou uma posição em Cristo Jesus, irmão, você é completo. Você é completo em Deus. Então eles tomaram uma posição, por isso eles são completos. Segunda, no versículo 10, vai dizer: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Sabe por que Jesus, em Jesus Cristo nós somos completos? Porque ele é o maior. Ele está acima de toda potestade. Ele está acima de qualquer principado, de qualquer demônio. Ele está acima de qualquer poder do inferno. Jesus está acima. Jesus está acima de qualquer poder do inferno contra a sua vida, irmãos. Ele está acima. A Bíblia diz que ele recebeu um nome sobre todo nome, o nome de Jesus, a qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é acima de todas as coisas, irmãos. Se você está firmado em Cristo Jesus, você é completo. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, Paulo está encorajando esses irmãos: não temam. Paulo está encorajando: fiquem firmes. Muitas pessoas estão desanimadas. Aqui Paulo está pregando para encorajar, irmãos. Paulo sabe que não é fácil enfrentar uma tribulação. Paulo sabe que muitas das vezes as dificuldades, as lutas, por causa do Evangelho. Paulo sabe que não é fácil servir a Cristo. Paulo sabe que existe um exército, existe uma região celestial, existem principados que tentam impedir pessoas de servir a Cristo. É tão interessante que eu fiquei meditando o apóstolo Paulo encorajando essas pessoas, irmãos. O apóstolo Paulo não se sente tão espiritual a ponto de dizer: se vocês não querem Cristo, o problema é de vocês. Não. O apóstolo Paulo está encorajando pessoas a permanecerem em Cristo. Sabe por quê? Porque dentro do coração do apóstolo Paulo existe uma alegria. Sabe que alegria é essa? De ver pessoas adorando a Jesus. Sabe a alegria do apóstolo Paulo? É vendo pessoas entregando a sua vida para Jesus. A alegria do apóstolo Paulo é vendo pessoas sendo fiel a Jesus. A alegria do apóstolo Paulo é vendo pessoas dizendo: eu quero Jesus. Essa tem que ser a minha alegria, a sua alegria, irmãos. É de ver pessoas se rendendo a Cristo. E ele está encorajando. Olha, do versículo 11 ao versículo 13, eu vou ler aqui no celular. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar de toda a carne pecaminosa. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados.
ele mostrou para os irmãos de Colossos que eles foram circuncidados espiritualmente. A circuncisão, nós sabemos que é uma aliança, era uma aliança feita, pelo povo judeu com Deus, onde o menino era levado no 8º dia, era feita aquela cirurgia. E Paulo está dizendo que aqui a nossa circuncisão, ela é espiritual. A nossa circuncisão, a nossa aliança com Jesus Cristo, ela não acontece, ela acontece de uma forma visível, sim, mas ela ultrapassa o mundo natural. Eu não sei como você fez a aliança com Jesus Cristo, talvez você ouviu um apelo. Eu não sei quando você aceitou Jesus Cristo, talvez foi num retiro. Talvez você aceitou Jesus Cristo no seu quarto. Talvez você já estava desesperado, doido para sair dessa vida. E você aceitou Jesus Cristo na sua casa, em um culto no lar, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se você aceitou Jesus Cristo, realmente, com fé, pela fé, você recebeu uma aliança espiritual. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de nenhuma coisa humana para demonstrar a sua aliança. Sim, você precisa batizar. Você precisa descer as águas. Você precisa demonstrar a sua fé em público, que é o batismo, a confissão dos seus pecados. Sim, mas depois disso, se isso não acontecer de dentro para fora, o batismo é só um ritual. Existem pessoas que foram batizadas e nunca voltaram para tomar Santa Ceia. Eu já participei de batismo onde pessoas foram batizadas e não voltaram nem para tomar ceia. Falei, meu Deus, tomou banho, não batizou. Irmãos, Paulo está dizendo para eles, encorajando eles: a circuncisão de vocês é espiritual. Defendam ela. Sabe, irmãos, não esqueçam o mundo espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A parte de Deus, da aliança, a parte na aliança que Deus realizou, foi entregando o seu Filho Jesus Cristo. Foi perdoando os nossos pecados. Paulo aqui está lembrando a eles quem eles eram: pecadores. Sabe, muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos que nós somos pecadores, miseráveis, que se não fosse a cruz, nós estávamos direto indo para o inferno. Paulo está encorajando a eles a lembrar de que eles têm uma aliança realizada na cruz do Calvário. Paulo está trazendo encorajamento para eles: olha, não abandone Jesus Cristo, porque vocês foram comprados, irmãos. Vocês tiveram seus pecados perdoados. Chegou uma pessoa lá no meu trabalho, estava triste, e ela é da igreja, tal, não é da nossa igreja, não, é da igreja. Estava triste, sim. Falei, eu estou muito desanimada. Falei com ela assim: você está vivendo em pecado? Aí ela: não. Falei: irmã, você tem motivo para se alegrar. Se você não está vivendo aprisionada no pecado, você tem motivo para se alegrar. Esses problemas momentâneos vão passar. Olhe para a cruz. Se você reconheceu que Ele perdoou os seus pecados, você tem motivo para se alegrar. Se anime. Paulo está encorajando a eles a olhar para a cruz, irmãos. E muitas das vezes, se nós deixarmos, nós cometemos erros. Queremos encorajar as pessoas a vir para Jesus usando coisas humanas. Eu vi uma pregação que o cara falou que a gente não precisa colocar nada na cruz. Nada. Nem um enfeite na cruz.
não precisa acrescentar nada na cruz. Nenhuma bênção terrena, nada. Não precisa colocar carro na cruz, casa nova na cruz. Não precisa colocar saúde na cruz. Somente a cruz já é o suficiente para encorajar aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja que está em Cristo Jesus, quando ela lembra da cruz, irmãos, ela fala assim: eu não posso parar. Quando nós até somos tentados a parar, quando nós somos levados a pensar em desistir, nós lembramos da cruz e dizemos igual Pedro: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Paulo está encorajando os irmãos com a cruz. Fala assim: você já encorajou alguém com a cruz? Muitas das vezes, né, irmãos? Pregue a cruz, irmão. Talvez essa pessoa do seu lado esqueceu que foi na cruz do Calvário que os pecados dela foram perdoados. Alguém vai dizer que não foram os judeus, não foram os romanos, nem tão pouco os soldados que levaram Jesus para aquela cruz. Foram os meus pecados. Não foram os judeus que mataram ele, que crucificaram ele. Não foram os romanos. Não foram os soldados. Foram os meus pecados. Foram os seus pecados que levaram ele até aquela cruz para ser moído, para ser maltratado, para ser castigado, receber a ira de Deus. Foi o meu pecado, foi o seu pecado, irmãos. E a Bíblia diz lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20: portanto, glorificai a Deus no vosso corpo mortal, porque fostes comprados por um alto preço. Sabe o ato de glorificar, irmãos? O ato de glorificar não é dizer glória, aleluia, quem dera se fosse isso. O ato de glorificar é você ovacionar o seu herói, é lembrar do feito histórico do seu herói. Glorificar a Jesus Cristo é você lembrar do ato heróico dele. Que ato foi esse, Josimar? Morrer na cruz por mim. É lembrar dele nesse corpo mortal. É quando você renuncia o seu pecado. É quando você valoriza a sua santidade. É quando você tem prazer de estar na presença dele. É glorificar a Jesus. É glorificar o nome dele. Paulo está encorajando os irmãos. Ele vai dizer, ele mostrou que eles eram conquistadores espiritualmente, e cancelou a escrita da dívida, versículo 14, que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. Paulo está dizendo que existia uma escrita de dívida, a lei. A lei que foi cravada na cruz. Nós conquistamos um direito, fomos redimidos, irmãos. Paulo está lembrando aos irmãos colossenses que existia uma dívida imensa contra eles, mas essa dívida foi pegada e cravada na cruz do Calvário. Essa dívida não existe mais, foi cancelada, irmãos. O que te levou a Cristo, irmãos? Sabe o que nos leva a Cristo? A lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Sabe por que a lei? Olha que interessante. Nós pecamos, irmãos. E quando nós pecamos, nós somos levados à transgressão. Quando nós transgredimos a lei, nós somos devedores. E quando nós estamos em dívidas, nós precisamos pagar essa dívida. E para pagar essa dívida, precisa de um preço. E esse preço é Jesus. É a cruz, irmãos. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o fim da lei é Cristo. Paulo está dizendo que a dívida
está paga, cancelada. Paulo está encorajando a eles a lembrar: vocês não tinham condições de pagar as dívidas de vocês. Vocês não tinham condições nenhuma de estarem limpos perante a Deus. Está encorajando mais uma vez os irmãos a olhar para o benefício da cruz. Somente em Cristo, somente no Evangelho do Reino, somente na pregação do Evangelho, que você vai encontrar tamanha dádiva para a sua vida. Somente em Cristo que você vai ser encorajado desta forma. Talvez pode te faltar, mais uma vez eu quero bater, talvez pode te faltar muitas coisas. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Você é completo. Você tem motivo para se alegrar. Você tem motivo para andar na presença de Deus. Paulo está dizendo: da mesma forma que você recebeu a Cristo Jesus, andai nele. Ele vai dizer, da mesma forma, irmão. Receber a Cristo Jesus, como eu te falei, eu não sei como você recebeu, mas você precisa andar em Cristo. Toda vez que nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo, nós precisamos andar com Ele, perseverar. É interessante, irmãos, olha o que ele vai dizer no versículo 14: Ele nos fez vencedores por seu grande pagamento naquela cruz. Você é vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, há uma vitória, a vitória da igreja, a vitória daqueles que creem em Cristo Jesus, a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma vitória. Esta sim é uma vitória que eu posso pregar para você. Se você está em Cristo, você tem uma vitória na sua vida. É uma vitória sobre o pecado, irmão. É a vitória sobre a dívida. É a vitória sobre a acusação contra a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, está servindo a Ele, está buscando a Ele, está procurando andar nele, você é vencedor. Somente Jesus Cristo. Olha que interessante. E como é que Ele nos fez vencedores? Foi pelo seu grande poder, irmãos. E despojando os principados e potestades, os expôs e deles triunfou em si mesmo. Jesus, nós sabemos, irmãos, que Ele recebeu esse nome sobre todo nome. Mas sabemos, irmãos, que por que Jesus recebeu esse nome? Nós sabemos que Deus, Ele é soberano. Ele poderia dar, Jesus recebeu esse nome porque Ele é filho de Deus. Jesus recebeu esse nome porque Ele é filho de Deus e Deus é soberano, por isso que Jesus recebeu esse nome. Mas nós sabemos sim, Deus, Ele é soberano e Jesus realmente é o filho de Deus. Mas para Jesus receber esse nome, Ele tinha que traçar um caminho. Ele tinha que passar, Ele tinha que nascer numa manjedoura. Ele tinha que nascer em Nazaré. E nascer em Belém, morar em Nazaré. Ele tinha que andar nas aldeias. Ele tinha que sentir fome. Ele tinha que sentir frio. Ele tinha que sentir, muitas das vezes sozinho, angustiado. Ele tinha que morrer naquela cruz. E quando Ele morresse naquela cruz, como Ele morreu naquela cruz, Ele também precisava ressuscitar para receber esse nome. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Ele está acima de todo o principado. Ele está acima de toda a potestade, porque Ele venceu a morte. E Paulo vai dizer aos Colossenses: se vocês morreram no batismo com Ele e ressuscitaram com Ele. Estamos, irmãos, Paulo está encorajando aos irmãos o seguinte: olha, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estão em Cristo não experimentarão a dor da segunda morte.
Aqueles que estão em Cristo, no dia que Jesus voltar para julgar esta terra, eles vão estar do lado de Jesus. Eles estarão vencendo, triunfando. Em nome de Jesus, irmão, seja encorajado nesta noite. Você tem motivos para servir a Jesus. Você tem motivo para ficar firme na presença de Deus. Você tem motivos para estar firmes, encorajar alguém, irmãos. Ligue para alguém que você lembra. Se você lembrar de alguém, encoraje essa pessoa, irmão. Mas é interessante, sabe por que Paulo está encorajando os colossenses desta maneira? É porque era a única coisa que Paulo tinha para encorajá-lo quando ele estava em Éfeso. Paulo, ele foi encorajado desta maneira em Éfeso. Paulo, quando estava recebendo os açoites, ele falava: não tem problema, eu vou estar com o meu Senhor. Paulo, quando estava sendo exposto às feras, não tem problema se eu morrer, eu vou estar com o meu Senhor. Paulo, quando ele estava sendo levado àquele couro de vara dos gentios, não tem problema, eu vou estar com o meu Senhor. Sabe, você só vai encorajar alguém a servir Jesus Cristo com aquilo que você tem. O que você tem? Qual é a sua motivação para estar aqui? Qual é a sua motivação em servir a Jesus Cristo? Paulo está consolando esses irmãos e está encorajando eles da mesma forma que ele foi encorajado por Deus. Por isso que Paulo vai dizer que Deus é o Deus de toda consolação. Sabe, nunca se esqueça da cruz. Paulo está dizendo, está trazendo para eles: sabe por quê? Eu passei aquela luta lá por causa de vocês, por causa da cruz. Eu quero encorajar vocês. Mesmo que vocês sofram como eu sofri, encontrem as mesmas dificuldades que eu encontrei, tem que discutir, tem que ser preso, levado a julgamento, sejam encorajados pela cruz. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei que tipo de problema você está passando, mas eu quero dizer para você: olhe para a cruz, irmãos. Ela não mudou, a cruz não perdeu o seu valor. A cruz não perdeu o seu valor. Ela continua da mesma forma. Ela ainda continua salvando, encorajando. Ela continua sendo o triunfo da igreja. Ela continua sendo a motivação daqueles que estão em Cristo. É a cruz do Calvário. Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós não conhecemos a sua fé, irmão. Eu não conheço a sua fé. Eu não conheço a sua fé. Eu não sei como você está. Mas eu sei que nesta noite Deus quer nos encorajar, irmão, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quem sabe essa palavra quer trazer sede para você, desejo de estar com Cristo. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque eu sei que a sua palavra corrige, exorta, Senhor. A sua palavra nos esmaga, Deus. Mas, ó Deus, a tua palavra também nos encoraja, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, com o teu Espírito Santo, que prega muito melhor do que eu, Senhor. Encoraje esse irmão, encoraje essa jovem, esse jovem, meu Pai, a estar na sua presença, a te servir, a ter a alegria da salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que há muitas coisas interessantes, ó Pai. Há muitas fábulas, filosofias, há muitos falsos profetas, meu Pai, que estão pregando uma alegria momentânea, Senhor. Mas nós sabemos que é só em Cristo Jesus, que vale a pena te servir, ó Deus. Vale a pena estar na tua presença, vale a pena te adorar, Senhor. Vale a pena se separar, vale a pena querer andar com o Senhor, meu Pai, desejar a sua presença. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, encoraje esse irmão, encoraje essa irmã, Senhor.
Senhor. Derrama sobre ele a tua presença, Senhor. Que eles venham se sentir alegres, meu Pai, que eles venham olhar para a cruz e entender, ó Pai, a plenitude de Deus. A plenitude de Deus não está no próximo milagre, a plenitude de Deus não está no próprio mover, não, a plenitude de Deus está na cruz, é na cruz que nós somos completos, é na cruz que nós temos redenção, é na cruz que nós temos salvação, conquistas, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Em Cristo existe toda a plenitude. O que é ser pleno é estar completo. Se você tem Cristo, você está completo, para a glória de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Vocês estão cansados? Nós vamos orar, irmãos. Dona Janete pediu oração e nós vamos levantar um clamor pela vida dela. Pediu ao Senhor que alcance a vida dela em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida da Dona Janete diante do Senhor. Não sabemos o que ela precisa, o que ela necessita, mas há poder no nome de Jesus. Vai de encontro à causa, a vida da tua filha, Pai, e dá vitória para a glória e louvor do teu nome. Entregamos, ó Deus, a aflição da tua filha, o clamor da tua filha em tuas mãos, e que o Senhor possa, Deus, trazer consolo, e que ela possa também entender que no Senhor, na cruz de Cristo, ela encontra a resposta para tudo. Deus, nós pedimos ao Senhor, abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja que aqui está, continue falando em cada coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um recadinho rápido. Nós iremos sair às 16 horas. Não assente, irmãos. Se vocês começam a sentar, começa todo mundo a sentar. Nós vamos sair 16 horas da porta da igreja para ir em direção ao sítio. Você que tem carro, nos ajude. Você que não tem carro, vem para cá e a gente vai arrumar um jeito de te levar. Mas você que tem carro e consegue ir nos ajudar, é bênção. Vocês podem levar ventilador, ter de energia para carregar celular. Lá tem poucas tomadas. Pode material de higiene pessoal aí, pasta de dente, desodorante, bicarbonato, polvilho, os irmãos que talvez tenham alergia e picada de inseto, pode levar aí um repelente, por favor, um antialérgico também. Quem tem costume pode levar, principalmente para as crianças, dipirona, paracetamol. Isso aí tudo é bênção levar, tá bom, irmãos? Você nunca é demais andar prevenido. Então, em nome de Jesus, nós estaremos aqui às 16 horas e serão 4 dias incríveis. O culto vai começar 9h30 da manhã, amém? E 7 da noite, ok? Então, os irmãos que estarão indo só para o culto, 7 horas da noite, esteja lá com a gente para adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Está encerrado. Deus maior.
terra.